1 Samuel capítulo 19, o versículo 9 e 10, começando do 9, diz assim: Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque nós a temos em nosso idioma. Me ajude agora a pregar com poder, nos dê ouvidos para ouvir, por favor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite. Nós vamos começar uma nova série dentro do nosso tema de como lidar com tribulações. E hoje nós vamos começar o subtema lidando com relacionamentos quebrados. Lidando com relacionamentos quebrados. Esse assunto que estamos iniciando, ele infelizmente é muito comum, é quase que impossível você passar a sua vida e não sofrer desse mal, digamos assim, de relacionamentos quebrados. Então vamos ver como lidar, como tratar, como se sobressair dessas situações. O que todos nós temos, eu imagino que todo mundo aqui, a gente podia citar alguns exemplos, ou talvez mais ou menos, mas todos nós podemos citar situações, pessoas que um dia eram nossos amigos, que um dia foram pessoas chegadas, pessoas amigas, mas hoje não se fala mais. Hoje existe até uma certa, talvez, animosidade, ou, na melhor das hipóteses, uma certa distância ou frieza. E se houvesse uma reunião, se houvesse um evento, talvez ou você ou a outra pessoa não iria, simplesmente pelo fato que você estaria lá. A pessoa iria evitar você com todas as forças. Então, essas pessoas, talvez você é uma dessas pessoas. Talvez você decidiu, mas nunca, jamais, de modo algum, eu vou falar, quero estar, quero encarar essa pessoa, mas nunca. Essa pessoa me morreu, enterrou, não quero nem pintado de ouro, acabou. O que é isso? É um relacionamento quebrado. Algo quebrou. Como pode ser isso? Por que isso veio acontecer? E é isso que nós vamos aprender, ver alguns princípios hoje da história do relacionamento entre dois reis, o rei Davi e o rei Saul. E da história deles nós vamos tentar aprender alguns princípios. Nós lemos aqui no nosso texto em 1 Samuel 19, versículo 9 e 10, a que ponto chegou este relacionamento de Saul e Davi. Chegou ao ponto que Saul quis literalmente matar. Que eu saiba, ninguém nunca quis literalmente matar a mim. Que eu saiba. Que eu me lembre, eu nunca quis matar ninguém sem motivo. Estou brincando. Nunca cheguei ao ponto de eu querer tirar a vida de alguém, ou que eu saiba, ninguém nunca chegou ao ponto de querer tirar a minha vida, mas esses dois aqui, chegou a isso. Saul estava com uma lança na mão, e ele tentou atravessar, traspassar Davi com a lança. Ele errou. Davi escapou, e aqui nós lemos o versículo 10, e escapou naquela mesma noite. Davi, caiu fora. Essa não foi a única vez, pelo menos duas, talvez três vezes, o rei Saul tentou fazer a mesma coisa com a lança, tentar tirar a vida de Davi. O que foi que Davi fez? Qual foi o grande pecado de Davi? Davi nunca tinha feito ou falado nada para atacar ou agredir Saul. Davi nunca tinha sido desleal ou maquiavélico contra Saul, de modo algum. Davi nunca havia usado de má fé, ou nunca havia buscado explorar o relacionamento que ele tinha com Saul. Afinal, no início, antes de Davi ser ungido rei, Saul era o rei. Davi nunca tentou explorar ou ter alguma espécie de vantagem ou adiantamento por conhecer o rei, por ser próximo do rei, por ter casado com a filha do rei, por frequentar a corte do rei. Ele nunca buscou vantagem, explorar, nunca tentou impressionar uma situação, nunca tentou de algum modo abusar de Saul de alguma forma. E apesar disso, Saul queria matá-lo. E se você lê o relato em 1 Samuel,
Saul se tornou um inimigo implacável. Saul dedicou grande tempo, grandes recursos como rei para a destruição de Davi. E Davi passou boa parte da vida dele fugindo de de Saul, perdão. Então, o que foi que deu? Como é que foi que deu isso? Bom, como muita coisa na vida, raízes. Tudo que cresce tem raízes. E nós vamos ver aqui algumas raízes que levam a relacionamentos quebrados. Raízes que, se a gente não tomar conta, não podar, não cortar, vão acabar quebrando, afetando os relacionamentos que nós temos em nossas vidas. Então vamos ver hoje o tema, as raízes de relacionamentos quebrados, para que a gente possa evitar quebras e a destruição dos nossos relacionamentos. Olha comigo primeiro, a gente leu 1 Samuel 19, vamos ler agora 1 Samuel 18, para a gente ver aí a raiz de tudo isso. A primeira raiz que destrói qualquer relacionamento, e eu quero que isso fique bem fixo na sua mente. A coisa mais importante, o que mais destrói relacionamentos é o pecado. Olhe comigo em 1 Samuel 18 e versículo 7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram Davi, e a mim somente milhares. Na verdade que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Saul tinha Davi em suspeita. O que foi que estragou o relacionamento entre Saul e Davi? O pecado. Gente, o pecado corrói e o pecado destrói. Qualquer coisa que você possa imaginar, o pecado corrói e o pecado destrói. Aqui estamos falando sobre relacionamentos, então o pecado vai sim corroer e vai destruir relacionamentos. Relacionamentos especialmente são afetados pelo pecado. Aqui nesse pecado é o pecado da inveja. Saul estava com inveja. Mas não quer dizer que só a inveja, não. Qualquer pecado. Qualquer pecado destrói. Não pode ser inveja, não. Pode ser inveja, mentira, o engano. Enfim, qualquer pecado aí que você possa imaginar estraga, corrói e, em última instância, destrói um relacionamento. Que relacionamento, pastor? Bom, seja relacionamento de amizade. Aqui entre Saul e Davi é um relacionamento de amizade. Pode ser um casamento. Casamento é um relacionamento. Há casamentos que são destruídos por causa de quê? Pecado. Tá? Outro familiar. De uma certa forma aqui, Saul e Davi, eles eram família também. Porque Saul era o sogro de Davi. Davi casou com a filha de Saul. Então aqui tem amizade, também tem família. Eu sei que não é um segredo, você sabe que tem família que tem um que não fala com o outro. Tem irmão que não fala com o irmão, tem mãe que não fala com o filho, pai que não fala com a filha, tio que não fala com o sobrinho, neto que não fala com o segredo. Sabe o que é isso? São relacionamentos familiares quebrados. O que causou isso? Tenha certeza, pecado, em algum lugar foi pecado. Unilateralmente ou bilateralmente, mas tem pecado no meio. De alguma espécie, de alguma forma, tem pecado. Pode ser profissional. Relacionamentos na sua carreira, na sua profissão. Entre o patrão e o funcionário e patrão. Então, temos que ter cuidado, porque todos os relacionamentos são afetados. E a coisa mais triste é isso. Em relação à amizade, a primeira coisa que eu listei aqui dos relacionamentos, eu coloquei amizade, casamento, familiar, profissional. Coloquei primeiro amizade. A amizade é um dos mais importantes relacionamentos na vida. A amizade é uma das coisas mais preciosas na vida. Eu digo o seguinte, a amizade é mais importante e mais precioso do que um casamento. Fala, como assim, pastor? Nenhum casamento tem futuro se não houver amizade entre os cônjuges. Veja bem, a amizade é o cimento do casamento. Então, nesse aspecto, e de forma bem real, a amizade é mais importante
do que o casamento, porque você não vai ter um bom casamento se não houver amizade entre as pessoas ali envolvidas no casamento. Então é importante, muito importante que haja amizade, que a gente zele por isso. Uma amizade manchada pelo pecado se torna um desastre, assim como um casamento onde não há amizade se torna um desastre também. E há muitas amizades que são destruídas devido ao pecado. E como eu disse, a amizade de verdade, verdadeira, é algo muito raro e precioso. É precioso porque é raro. Às vezes o termo amigo é usado com muita leviandade. Mas um amigo de verdade, uma coisa muito preciosa, uma coisa muito rara. E muitas vezes nós vendemos e desprezamos isso por causa do pecado. Nós não zelamos e nós deixamos que outras coisas entrem e manchem esse relacionamento. O pecado pode manchar uma amizade. Essa amizade pode vir a ser quebrada. E aí vem um problema no casamento. O único jeito que você sai do casamento impune é pela morte. Entenda isso. Ninguém sai do casamento ileso, a não ser que seja dentro de um caixão. Então tem muita gente que ouvi falar: eu vou casar com fulano porque ele é meu melhor amigo. Ok? Então tem um problema. A amizade não é até que a morte os separe. Casamento é. E se a gente permitir que o pecado manche a amizade, e a amizade não é até que a morte os separe, você casa com alguém, porque é seu melhor amigo, você percebe que seu melhor amigo, aquela amizade morre, aí então você vai estar preso dentro de um casamento, onde não há mais amizade, mas você está o quê? Está amarrado até que a morte os separe. Então veja como é sério essa questão de relacionamentos quebrados. Especialmente quando se diz respeito a casamento. Porque ninguém sai do casamento com vida ou ileso. Aí você pensa assim: eu não quero casar. Bom, não estou dizendo isso, a Bíblia não está falando de não casar. Só que você entenda a seriedade e como a amizade, casamentos são relacionados e como relacionamentos podem ser quebrados. E inclusive amizade, e inclusive casamento. E infelizmente hoje as estatísticas mostram que mais da metade dos casamentos não duram mais de alguns anos. E aqueles que duram não estão, eu já falei isso antes, os que duram não estão vivendo um céu na terra. A grande maioria desses outros 40%, 30% que não se divorciaram estão aos trancos e os barrancos. É uma pequeníssima porcentagem que está como deveria estar. Então nós temos que ter cuidado. O que atrapalha tudo isso é o pecado. O pecado faz isso. Então o que fazer então, pastor? Bom, o que fazer? Fuja do pecado. Não acoite, não aceite, não tolere. Por quê? Porque o pecado vai corroer, o pecado vai destruir. E eu já presenciei, já observei, tanto na minha vida, como na vida de muitas pessoas, como o pecado destrói relacionamentos. E eu sempre falo, o salário do pecado é a morte. Não apenas fisicamente, não apenas espiritualmente, mas a morte de tudo. Finanças, saúde, relacionamentos. Relacionamentos são destruídos devido ao pecado. A Bíblia fala, você tem como pegar carvão em brasa e não se queimar? Pois é, ali está falando sobre o pecado. Quando você não tem como brincar, mexer, tolerar o pecado, isso para não se queimar, vai ter queimadura. Vai ter queimadura, nós temos que estar cientes disso. Então, aqui Saul e Davi tiveram seu relacionamento afetado pelo pecado. Claro, não eram casados, né? Davi e Saul não eram casados, mas Davi se viu preso nas consequências do relacionamento quebrado. Preso como? Bom, ele fugiu, Saul tentou matar ele escapou naquela noite, mas enquanto Saul estava vivo, Saul perseguia incansavelmente a Davi. Então, mesmo não estando casado, Davi precisou fugir. Então, talvez você possa se encontrar uma situação que você está sofrendo as consequências de um relacionamento quebrado. Pessoas descontentes, insatisfeitas vão ficar perseguindo. Já aconteceu comigo algumas vezes.
pessoas que durante, sei lá, meses, até anos depois do relacionamento ser quebrado, eu vou falar um pouquinho mais nas próximas semanas sobre isso, mas uma verdadeira perseguição, ataques constantes da outra parte, que por algum motivo estavam, sei lá, insatisfeitos, como Saul. Saul não achou paz. Ele só sentia tranquilidade quando ele estava buscando, perseguindo Davi. Tá? Então nós temos que ter cuidado para a gente não ser afetado, porque a gente pode ser afetado mesmo depois que um relacionamento se quebra. E qual foi o pecado aqui no caso? Bom, como eu falei, foi a inveja. A gente leu aqui 1 Samuel 18, versículo 7. Saul lhe gostou quando as mulheres, no versículo 18, no capítulo 18, versículo 7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares. Essa parte Saul gostou. Ele falou: realmente, eu feri os meus milhares. O que ele não gostou foi o que veio depois, quando atribuíram a Davi dezenas de milhares. Aí ele não gostou. Aí ele ficou indignado. Foi inveja. Ele ficou invejoso. Ele não gostou muito, não gostou nem um pouquinho, a inveja subiu. Agora, foi Davi que compôs a música e a letra do que eles estavam cantando? Foi Davi que sentou, escreveu e falou: é o seguinte, gente, cantem isso daqui, ó. Não foi ele. Davi estava em campanha eleitoral para se eleger rei, por acaso. Davi em algum momento estava buscando usurpar a posição de rei. Não, de modo algum. Mas Saul estava inseguro. Por que Saul estava inseguro? Porque Saul sabia que ele havia desobedecido Deus. E quando nós desobedecemos Deus, vem uma certa insegurança. Por quê? Porque você anda assim, ó. Calma aí, eu desobedeci Deus, a qualquer momento eu vou ter uma lapada. Vai cair o raio. Então você anda assim, né? Não, era o caso de Saul. E o profeta Samuel falou: o reino vai ser tirado da sua mão. E nem você, nem os seus filhos vão sentar no trono. Então ele sabia que ia perder o trono. Então quando ele viu todo mundo aplaudindo Davi, como ele mesmo disse aqui no versículo 8, então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Ele falou: pronto, só falta o reino. Na cabeça dele, Davi já ia tomar o trono dele. Na cabeça dele já estava acabado. Por isso que ele perseguia Davi. Nada a ver com Davi, tudo a ver com a insegurança dele. No versículo 9: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Essas palavras, tinha Davi em suspeitas, é uma expressão que, traduzida do hebraico, quer dizer: ficou de olho em Davi. Literalmente quer dizer, ele ficou de olho, ele colocou um olho em Davi. Desde aquele momento, ele estava de olho em Davi, achando: ele vai tomar o reino de mim, ele vai tomar meu trono. Ele ficou inseguro, a inveja subiu para o seu coração. Por quê? Porque ele estava inseguro que tinha desobedecido Deus. Então o pecado destrói o que outrora era um bom relacionamento. E o pecado vai destruir o que outrora é um bom relacionamento, ele destrói. O relacionamento pastor e membro. Gente, há pessoas andando em Maceió que, se me vê andando de bicicleta, bota o carro para cima de mim. Por isso que eu uso um capacete e uma máscara de zorro, para ninguém me reconhecer. Tem gente que, se me vê, vão querer jogar pedra em mim, dar chute na minha canela. Coitadinho de mim, nunca fiz mal a ninguém. É assim, tem gente que vai lhe perseguir, tem gente que... Por quê? Você volta, aperta o botão de rewind de volta há alguns anos. Era um relacionamento assim, ó, de amizade. Pessoas que eu pensei que eu ia fazer o casamento e o enterro e casar os filhos e a gente ia compartilhar toda uma vida, e a gente... Hoje, nossa, se minha casa está pegando fogo, eles vão buscar gasolina no posto para jogar em cima. O que foi que destruiu, o que foi que quebrou esse relacionamento? O pecado. O pecado faz isso. Você vê um casal divorciado, às vezes um não pode ver a cara do outro, não pode ver o nome do outro, não pode, é briga constante. Fazem tudo para atrapalhar o outro, se puder. Nada para ajudar, mas para atrapalhar, fazem questão. Se esforçam para atrapalhar, para azucrinar, infernizar a vida do outro. Ué, quando casaram era assim?
Quando casaram, na noite, durante o noivado e namoro, e na noite do casamento, a festa e a recepção e o casamento, não era assim, era o maior love. O que foi que houve que agora um está querendo arrancar a goela do outro? O que foi que houve? Sabe o que foi que houve? O pecado azedou o relacionamento. E não interessa qual o pecado. E não interessa qual o relacionamento. Em algum modo, em algum lugar, vai azedar, vai estragar. É como leite. Você pega leite, coloca coisa suja lá dentro, o que acontece? Outro dia fica azedo. É a mesma coisa. Não precisa colocar uma pá de sujeira não. Um pouquinho. Um tiquinho de nada. E todo leite azeda. Vamos ter cuidado. Segunda coisa, rapidamente, vamos para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 37. Primeira coisa que azeda um relacionamento é o pecado. A segunda coisa que azeda um relacionamento pode ser uma posição. Uma posição que você toma. Uma posição que você assume. Atos capítulo 15, do Novo Testamento, e versículo 37 diz assim: E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Veja só, se apartaram. Paulo e Barnabé eram assim, companheiros do ministério, primeira viagem missionária, fizeram grandes coisas, carne e unha. Aqui, se apartaram. Se apartaram, gente. Paulo, o gigante na fé. Barnabé, outro grande homem de Deus. Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Barnabé, que foi usado para começar inúmeras igrejas, levou o evangelho para... Nunca foi ouvido. Tudo isso. Se apartaram. Acabou. Continuando aqui no versículo 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. O relacionamento de Paulo e Barnabé azedou. Por que azedou? Bom, Barnabé queria levar o seu sobrinho, João Marcos, e Paulo não. A gente leu no versículo 38 justamente isso. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha eles tinham apartado. Que foi o seguinte: a primeira viagem missionária foi Paulo, foi Barnabé e foi João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Só que chegou no meio da viagem, João Marcos falou: tchau, vou embora, cansei, quero mais não. E abandonou eles. Barnabé e Paulo continuaram e João Marcos sumiu. Agora na segunda viagem, Barnabé veio: vamos levar João Marcos. Paulo falou: não, ele abandonou a gente. Não vamos levar ele para abandonar de novo. Então a contenda foi tal, está dizendo aqui, e tal contenda houve entre eles que se apartaram. A briga foi feia. Por quê? Porque cada um assumiu uma posição. Barnabé falou: ele é meu sobrinho, ele vem. Paulo falou: ele abandonou a gente da outra vez, ele não vem. Vem, não vem. Moral da história: se apartaram os dois, por causa da posição que eles assumiram. Podemos arguir o seguinte: ambos tinham razão. Ambos estavam errados ao mesmo tempo. Por quê? Porque de fato João Marcos havia abandonado eles na outra viagem. De fato aconteceu isso. Mas do mesmo modo, Paulo estava errado, porque aqui Paulo está recusando levar João Marcos, mas mais adiante, abram suas Bíblias em 2 Timóteo 4,11. 2 Timóteo 4,11, nós vamos ver o seguinte, que o próprio Paulo, que teve essa briga com Barnabé por causa de João Marcos, o próprio Paulo, em 2 Timóteo 4,11, está pedindo, está chamando, está solicitando a presença desse mesmo João Marcos. Olha o que fala em 2 Timóteo 4,11. Paulo estava preso, escrevendo para Timóteo. Ele diz assim: só Lucas está comigo. Lucas, o apóstolo, o doutor que escreveu o Evangelho de Lucas. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Que Marcos? João Marcos. Esse aqui é o mesmo Marcos que a gente leu em Atos, quando ele e Barnabé se apartaram.
Ele fala: toma Marcos e traze-o contigo. Paulo escreveu para Timóteo, falando: Timóteo, pega Marcos, João Marcos, e quando você vier, traga ele comigo, com você, para mim. Por quê? Porque me é muito útil para o ministério. João Marcos é muito útil para o ministério. Paulo falou isso. Então você veja, tanto Barnabé estava certo e errado, quanto Paulo estava errado e certo. Porque de fato, por que foi ele que abandonou a gente? Agora, foi essa segunda chance que Barnabé deu para João Marcos que permitiu que ele pudesse ser uma bênção e ser útil no ministério. Barnabé não abandonou João Marcos. Por Paulo, fora, meu, suma daqui, não quero mais ver tua cara. Você abandonou, agora você não vai mais com a gente. Mas Barnabé falou: não, então eu vou com ele, vamos brigar, brigamos, se apartamos, mas ele vem comigo. E lá na frente, João Marcos voltou a ter utilidade. Ele mudou de opinião, ele mudou sua atitude, ele se tornou um servo de Deus, um homem de Deus. E aqui Paulo está chamando: traga ele, que ele é útil para o ministério. Mas uma posição, tudo isso para dizer o quê? Que a posição que eles adotaram aqui causou uma separação, causou uma quebra no relacionamento. Ambos achavam que estavam certos. Se você acha, em algum momento, que o relacionamento na sua vida deve ser rompido devido a uma posição, devido a algo que você acha que é certo, a uma posição doutrinária, uma posição moral, uma posição que você toma, você assume, então esteja disposto a romper com o relacionamento. Esteja disposto. Anos atrás, uma pessoa com quem eu tinha uma certa amizade, não dessa igreja, estão pensando quem era, não era dessa igreja. Essa pessoa tomou uma atitude que ela se tornou inimiga, não de mim, mas de um amigo meu. Eu quebrei, eu rompi o relacionamento com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que se declarou inimigo do meu amigo, esse meu amigo não tinha feito nada de errado. Mas a essa pessoa se declarar inimigo do meu amigo, existe uma regra muito simples que devemos seguir: nunca seja amigo dos inimigos do seu amigo. Nunca seja amigo dos inimigos do seu amigo. Eu cortei o meu relacionamento com essa pessoa. Ele não tinha nada contra mim e eu não tinha nada contra ele. Mas como ele se fez inimigo do meu amigo, por causa dessa posição. Qual a posição? Eu não sou amigo dos inimigos dos meus inimigos. Eu era amigo dos dois. Eu era amigo dos dois. Uma vez que um se declarou inimigo do outro, então eu não vou ser mais amigo do inimigo declarado do meu amigo. Eu quebrei, eu rompi esse relacionamento. Eu não mandei uma bomba para casa dele, não contratei um capanga, não fui lá furar os pneus dele, nada disso. Eu simplesmente cortei a amizade, me afastei, cortei. Isso é uma posição. Existem várias outras posições. Eu conheço um pastor, por exemplo, que entrou numa associação de pastores independentes, e de repente essa associação começou a querer ditar para ele para quem ele poderia ou não pregar e quem poderia ou não pregar na igreja dele. Sabe o que foi que ele fez? Tchau. Batista Independente não é só um nomezinho bonito. Ninguém mete o bico na igreja de ninguém. Então esse pastor, amigo meu, ele rompeu a amizade com essa associação, com esse grupo de pastores. Por quê? Porque eles estavam querendo impor, e a posição dele não permitia isso. Então seja lá qual for a sua posição, se você precisa romper a amizade por causa de uma posição, rompa. Rompa e não olhe para trás. A não ser que a coisa mude. Se aquilo que causou o rompimento mudar, então você pode reatar, é claro, mas existem pecados que rompem relacionamentos, existem posições. Como eu disse, um amigo meu tomou uma posição que era contra a minha posição. Eu não sou amigo de nenhum inimigo de amigos meus, então eu rompi. Tá? Mas, seja lá qual for,
só se assegure de uma coisa, que a sua posição é correta. Não vá quebrando a amizade por uma posição errada, porque aí você vai estar sacrificando por nada uma coisa muito preciosa, que é uma amizade. Tá? E outra coisa, é muito triste alguém que não tem posição. É muito triste alguém que, tá tudo bem, pode ser amigo do meu inimigo, pode se interferir na minha vida, tá? Eu tô de bem com todo mundo. Não, peraí, alguém que está de bem com todo mundo, toda hora, tudo, a coisa está errada. Nós temos que ter convicções, temos que ter posições, tá? Que sejam certas, que sejam corretas, tá? E se for precisar romper um relacionamento, por isso, rompa. Com uma exceção: casamento. Casamento não se rompe. Por isso que eu falo, casamento você entra vivo, mas só sai morto. Tá? Não tem essa de minha posição de frente eu vou romper. Não tem, não rompe, não se rompe. Tá? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas semanas seguintes. Última coisa hoje, vai parecer piada, mas é verdade. Olhe comigo para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículos 8. Coisas que podem romper um relacionamento. Número 1, pecado. Número 2, posição. Terceira coisa, o que pode romper um relacionamento: santificação. Como é que é, pastor? Santificação. Santificação pode sim romper uma amizade. Gênesis 13, versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim aparte de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e o que? Apartaram-se um do outro. Outro relacionamento rompido. Para quem não sabe, Ló era sobrinho de Abrão. Não só sobrinho, era como se fosse um filho. O pai de Ló havia morrido quando ele ainda era pequeno, criança. E então Abraão, o tio dele, tomou para si o seu sobrinho para criar como filho. Lembrando que Abraão só foi ter filhos com mais de 100 anos. Então, durante toda a vida de Abraão, ele pensava que Ló seria o seu herdeiro. Era como se fosse um filho para ele. Abraão como se fosse um pai para Ló. E aqui eles o quê? Se apartaram. Note como é que uma coisa tão próxima, como é que um tio pai, um sobrinho filho, que foram criados e conviveram, Deus falou: Abraão, pega a tua parentela, pega a tua esposa, sai daí e vai-se embora, deixa a sua parentela, que eu vou lhe mostrar uma terra para você morar. Abraão não tinha filho, não tinha filha. Deus falou: saia da terra da tua parentela. Deus mandou Abraão levar Ló. Deus mandou Abraão levar Ló. Mas Abraão levou Ló. Por quê? Porque Abraão amava Ló. Abraão era assim com Ló. Abraão tratava Ló como se fosse um filho e Ló como se fosse um pai. Eram assim, carne e unha. E aqui se apartaram. O que foi que houve? Santificação. Chegou um ponto, nesse ponto aqui na vida de Abraão, Deus havia trabalhado com Abraão, Abraão havia crescido, ele havia se santificado, digamos assim, havia crescido espiritualmente, e Ló não. Então as coisas que Abraão apreciava não eram as mesmas coisas que Ló apreciava. E muitos relacionamentos se desfazem porque um dos dois lados não cresceu em santificação. Eu vou dar um exemplo para você. Antes de eu ser salvo, eu tinha amigos. Depois que eu fui salvo e eu crescer na fé, essas amizades, eu não precisei cortar essas amizades elas se desfizeram. Por quê? Porque as coisas que eu fazia, eu não faço mais. As coisas que eu gostava, eu não gosto mais. Os lugares que eu frequentava, eu não frequento mais. Então aquela turminha do bar, por exemplo, aquela turminha, Micael, que você... Estou brincando. Aquela turminha, você não frequenta mais, não, né? Então, você não frequenta, aquela turminha morreu. Tinha aquela turminha que a gente não sei o que. Eu não faço mais isso. Então, automaticamente,
das pessoas crescerem em santificação, crescerem na fé, automaticamente aquela amizade vai se deteriorando. O triste é quando o crente é crente há anos e anos e anos e anos e tem aquela turminha mundana que só uma desgraça. Pode falar desgraça? Desgraça pode? Pode, né? Então fala desgraça, desgraça. Por que isso? Porque não está havendo santificação. Porque se houvesse santificação, as velhas amizades, tchau, tchau. Automaticamente, sem fazer esforço, não é nenhum sacrifício, gente. Sabe, para mim não é nenhum sacrifício eu não ir para a mesa de um bar. Sabe, se você é crente, quando você está andando assim, passa em frente de um bar, você fica, opa, devo ir ou não, deixa eu orar aqui. Bom, se você tem que orar e pensar, se você deve ou não entrar num bar, a sua santificação está engatada marcha ré. Entendeu? Então, o que acontece é isso. Muitas vezes a santificação, quando é unilateral, é só de um lado, o outro lado fica a ver poeira espiritual, digamos assim. Porque alguém cresce na fé, alguém começa a caminhar mais próximo com Deus, os seus hábitos, os apetites, seus desejos, suas vontades, tudo muda. O que acontece é que aquela turma, você não tem mais aquela conexão. Você não tem mais aquele elo que existia antes. E o relacionamento acaba sofrendo. As perspectivas mudam, os planos mudam, as direções mudam. E aquilo que colava não cola mais. Aquilo que juntava não junta mais. Isso é muito mais crítico num casamento, uma família. Eu já vi casos e casos de pessoas, às vezes os pais, mãe, pai, os dois vêm e não, porque o meu filho está uma tristeza, meu filho. Aí o filho começa, Deus pega o coração daquele filho e começa a mudar a vida do filho, e o filho começa a crescer espiritualmente. Aí chegam os pais e falam, opa, tá bom. Eu já ouvi isso, nada de fanatismo. Eu já vi os mesmos pais dizerem depois, pastor, fala com meu filho. Está vindo tão bem, você foi meter sua mão. Ou senão um casal vem. A esposa vem porque o marido está impossível. Meu marido está impossível. Aí traz para a igreja. Aí o marido começa a crescer espiritualmente. Aí ela fala também, opa, parou, já cresceu bastante. Calma aí, também agora ele quer vir para a igreja todo culto, pastor, assim não dá. Aí começa a atrapalhar a vida espiritual do marido. Daqui a pouco vem, pastor, meu marido está igual antes, só que pior. Eu falei, é mesmo? Por que será? Então, deve haver crescimento ao Senhor, não algum outro interesse. Sabe? Não, eu quero que o meu filho dê um jeito, minha filha dê um jeito, porque lá em casa uma coisa está impossível. Não, a gente tem que fazer isso a Deus. O resto é bônus. Ao Senhor, crescer ao Senhor. Mas no casamento, quando um cônjuge cresce mais do que o outro, dá problema. Por quê? Porque um quer dizimar, o outro não quer. Um quer evangelizar, o outro não quer. Um quer vir para todos os cultos, o outro não quer. Um quer trazer o filho para a igreja, o outro não quer. O que acontece? Conflito. Um está crescendo em santificação, o outro não. Por isso que é importante, casais e futuros casais, um apoiar o outro. Um apoiar o outro. Por quê? Porque não é interessante, não é uma competição. Eu vou crescer mais do que você. Não, esse não é o alvo. É apoiar um, levar o outro. E acompanhar o outro também. Acompanhar o outro. Não para... A prioridade não é consertar seu casamento, ou melhorar seu casamento. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então você busca primeiro Deus, o resto é bônus. O resto Deus dá. Você não é buscar Deus para resolver um problema seu. Quer dizer, busque Deus para resolver o seu problema, mas em algum lugar nesse trajeto você tem que buscar a Deus, porque Deus é Deus. E Deus é digno de ser buscado. O resto, o conserto, a bênção, isso são as outras coisas que vão vir, que vai ser dado. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é Deus. Nós precisamos de Deus. Devemos adorá-lo e segui-lo e crescer na graça e no conhecimento dEle. Ló
a gente lê no versículo 10, terminando já. Versículo 10 fala o quê? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Egito, aqui, especialmente em Gênesis, representa o mundo. O problema com Ló é que Ló tinha o coração no mundo e os olhos em Sodoma. Sabe aonde que Ló adquiriu um gostinho pelo Egito e pelo mundo? Lê lá em Gênesis, foi quando Abraão, desobedecendo Deus, foi para o Egito. Deus falou, não vá para o Egito. Abraão falou, eu vou para o Egito. Quem estava com ele? Ló. Quando Ló chegou no Egito, ele falou, uau, pirâmides, meu, legal, gostei. De longe parece uma fatia de pizza. Aí quando Deus desceu o sarrafo em Abraão, Abraão saiu corrido do Egito. O Egito ficou no coração de Ló. O Egito não ficou no coração de Abraão, mas o Egito ficou no coração de Ló. E o resultado foi que anos mais tarde, ele olhou para a campina do Jordão e falou, isso aqui é igual o Egito. Estou em casa. Tchau, tio. Tchau, tio pai. Abraão cresceu em santificação. Ló não. E muitos pais e esposos fazem isso. Eles se afastam de Deus, depois voltam. Se afastam de Deus, depois voltam. Eles voltam. Mas às vezes o cônjuge que eles levam junto, não volta. Muitas vezes os filhos que eles levam junto, não voltam. Foi Abraão, o tio pai de Ló, que deu o apetite do mundo para o seu sobrinho. E o resultado foi aqui. Se apartaram. Santificação pode destruir relacionamentos. Se um cresce mais do que o outro, a situação muda. Uma posição pode destruir relacionamentos. E acima de tudo, o pecado destrói relacionamentos. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.